Pessoal, vamos então agora ver o que a lei fala sobre instrumentos de ação. E aí já coloquei também do lado as disposições importantes para complementar o assunto. Lembrando que instrumentos de ação aqui vão ser medidas judiciais e extrajudiciais de que se valerá o Ministério Público para cumprir as suas funções institucionais. Essa é a ideia, assim que a lei coloca esse assunto, tá? Então, promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar, promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. Essas três, tá? Eu já coloquei uma observação sobre elas aqui, ó, que vai dizer que o Procurador-Geral da República proporá perante o STF a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal, estadual e o respectivo pedido de cautelar. E apesar do dispositivo falar só sobre a ADI, essa competência é estendida também para a ADI por omissão e para a arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque os legitimados são os mesmos, tá bom? Então, eu coloquei aqui essa observação. Além disso, segundo a Constituição, quando o autor da ação não for o Procurador-Geral da República, ele terá que ser ouvido em todas as ações dessa natureza. A próxima ação aí é a ADI interventiva, né? Ou seja, o Ministério Público vai promover a representação para a intervenção federal nos estados e DF. Mas quem no Ministério Público pode fazer isso? Só o Procurador-Geral da República, tá bom? Como você vai ver lá no 46, inciso 2. E aí nós temos também aqui no 34, sétimo da Constituição, as hipóteses em que o Procurador-Geral da República poderá propor essa ADI interventiva. Mas isso aqui é direito constitucional, depois se você quiser relembrar, tá aí. Outro instrumento de atuação do Ministério Público é, como nós já vimos, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Tá? A ação penal pública é de competência de qualquer membro do MPU que atue na área penal. E abaixo eu colaciono alguns casos especiais e importantes para a prova. Nós temos aqui, por exemplo, as ações penais públicas propostas pelo PGR perante o STF. Segundo a Constituição, compete ao STF julgar determinadas autoridades quando da prática de ilícitos penais. São aquelas pessoas que têm o famigerado, né, foro por prerrogativa de função, que no Brasil basicamente funciona como um atestado de impunidade. Quantas pessoas com foro por prerrogativa de função, que são bandidos contumazes, não são processadas? O Supremo direto deixa processos contra políticos brasileiros, pessoas importantes, prescreverem. Eles têm tempo para fazer tudo, menos para processar bandidos. Essa é uma triste realidade, tá? Então, nós temos aqui que incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o Supremo ação penal contra essas autoridades. Depois vocês podem ver, isso aqui é direito constitucional, é foro por prerrogativa de função. Bacana? Muito bem. E uma coisa que talvez seja interessante é que o Supremo é quem julga também os processos de ações penais contra o próprio Procurador-Geral da República. E esse caso aqui é o mais interessante. Por quê? É lógico que o Procurador-Geral da República não pode entrar com uma ação contra si mesmo, né? Por isso que o 51 da lei vai dizer que a ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá aí ao Subprocurador-Geral da República, que for designado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Qual que é a chance disso aqui acontecer algum dia? Qual que é a chance, ok, de um subprocurador entrar com ação penal contra o Procurador-Geral da República? É a mesma chance que tem de o Procurador-Geral da República ingressar com alguma ação contra o Presidente da República ou ministros do Supremo. Essas pessoas são basicamente intocáveis no Brasil. Tá bom? E mesmo que for proposta essa ação, não vai dar em nada. Tá bom? Absolutamente. Muito bem. E aqui o artigo 57.10 fala justamente sobre a escolha desse subprocurador aí que poderá propor essa ação penal contra o Procurador-Geral da República. Mas é um caso mais para prova. Isso aqui só serve para prova, porque na prática, gente, isso aqui eu duvido muito que no estado de coisas em que nós estamos hoje em dia, isso aqui aconteça algum dia.
Vamos agora para outras ações penais públicas propostas aí pelo Procurador-Geral da República perante o STJ, tá? Então, se for crime comum, ele pode ingressar com ação contra os governadores dos estados e do DF, e nos crimes comuns e de responsabilidade contra essas autoridades aqui. Mas isso aqui também é direito constitucional. Eu coloquei aqui mais para aqueles que vão fazer a prova de direito constitucional que cai essa matéria. Tá bom? Muito bem. Vamos avançando. Também são instrumentos aí de ação impetrar habeas corpus e mandado de segurança nas hipóteses previstas na legislação, promover o inquérito civil e a ação civil pública. Para quê? Quais são os objetivos desse inquérito civil e a ação civil pública? Proteção dos direitos constitucionais, proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos às comunidades indígenas e à família, criança, ao adolescente, idoso, às minorias étnicas e ao consumidor. E, por fim, há outros interesses aí individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Também é instrumento de atuação promover outras ações, nelas incluindo aí o mandado de junção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. Lembra que o mandato de injunção serve justamente para isso aí, né? Uma característica interessante é que esse dispositivo aqui da lei diz que compete ao Ministério Público do Trabalho promover o mandado de injunção quando a competência pela norma for da Justiça do Trabalho, tá? Nenhuma outra disposição sobre o mandado de injunção está expressamente prevista nesta lei. Nós temos também a competência para promover ação visando ao cancelamento de naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Esse texto aqui já não está 100% de acordo com o novo texto da Constituição que foi alterado em 2023, né? O artigo lá 14 da Constituição, que trata sobre nacionalidade, ele foi alterado para prever que hoje a perda de nacionalidade por decisão judicial só pode ocorrer quando nós tivermos uma fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá bom? Então, os textos hoje não estão idênticos, mas a ideia continua sendo a mesma. Quem pode propor essa ação aqui específica para a perda de nacionalidade é o Ministério Público Federal, especificamente. Tá bom? Promover também a responsabilidade dos executores ou agentes do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio pelos ilícitos cometidos no período de atuação. Isso aí é para regulamentar esse dispositivo aqui da Constituição. Olha o que a Constituição diz. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. E quem é que vai entrar com a responsabilização desses executores ou agentes? O Ministério Público, especificamente o Ministério Público Federal. Pessoal, quando não for competência específica do trabalho militar ou DF, tudo é Ministério Público Federal. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluindo os relativos às terras por eles tradicionalmente habitadas, propondo as respectivas ações cabíveis. Propor também ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços e também promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto ao Estado de Direito e instituições democráticas, ordem econômica e financeira, ordem social, patrimônio cultural brasileiro, manifestação de pensamento, de criação, de expressão e de informação, probidade administrativa e meio ambiente. Bacana? A próxima aí prevista é manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a sua intervenção. Então ele vai se manifestar
Nos processos, tem hipótese de manifestação obrigatória do Ministério Público, tem hipótese em que ele quer intervir e tem hipótese que ele vai intervir a pedido do juiz, do magistrado. Tá bom? Ele também vai propor as ações civis cabíveis para perda ou suspensão dos direitos políticos nos casos previstos na Constituição. Os casos em que você pode ter os seus direitos políticos perdidos ou suspensos são esses aqui do artigo 15. Declaração de nulidades de atos ou contratos geradores do endividamento externo da União e de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. Dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição. Lembrando que a decisão para dissolver uma associação tem que ser transitada em julgado, conforme a Constituição. Cancelamento de concessão ou de permissão nos casos aí previstos na Constituição. Por exemplo, a concessão de uma TV aberta, por exemplo. Declaração de nulidade de cláusula contratual que contraria o direito do consumidor. Representar também ao órgão judicial competente para a quebra de sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre a representação a ele dirigida para os mesmos fins. Ou seja, ele mesmo pode pedir essas quebras de sigilo, ou se alguma outra pessoa, a polícia, por exemplo, pediu essa quebra de sigilo, antes de o juiz definir se vai ou não atender o pedido da polícia, ouvir o Ministério Público. Tá? Além disso, ao Congresso Nacional, ele vai também representar visando ao exercício das competências deste ou de qualquer de suas casas ou comissões. Se for um assunto então de competência do Congresso Nacional, ele vai fazer a devida representação, a devida denúncia para que o Congresso Nacional ou as suas respectivas comissões tomem as providências cabíveis. Também ele pode representar o Tribunal de Contas, visando aí ao exercício de suas competências, e também ele pode representar ao órgão judicial competente, visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção de responsabilidade civil penal do infrator, quando cabível. Ele também vai atuar promovendo a responsabilização da autoridade competente pelo não exercício das incumbências constitucional e legalmente impostas ao poder público da União em defesa do meio ambiente e de sua preservação e de sua recuperação, e de pessoas físicas ou jurídicas em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e reparação dos danos causados. Ele também vai, para nós terminarmos, expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, fixando aí prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. Muito bem. Essas são então, pessoal, as regras importantíssimas sobre os instrumentos de atuação. Para a gente finalizar, veja ainda que assegura-se a participação do Ministério Público como instituição observadora nas formas, olha só,